Irmão, abra sua Bíblia aí, por favor, 1 Samuel. 1 Samuel, a gente vai ler o capítulo 3, a partir do versículo 19. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 19. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. Uma alegria hoje, o Vinícius e a Mari estão aqui. O sogro do Vinícius acabou de chegar. Faz parte da minha história. Os dois são uma bênção e continuam sendo uma bênção. E estou muito feliz com eles aqui hoje. Vocês são bem-vindos à casa do Pai mais uma vez. Obrigado. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19, diz assim: E Samuel cresceu e o Senhor estava com ele, e não permitiu que nenhuma das suas palavras caísse por terra. Vamos ler de novo, todo mundo junto? Vamos ler o que está na tela? À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas as suas palavras Vamos lá, e todas as suas palavras... Amém. Irmãos, quando a gente olha a Bíblia, a gente começa a olhar algumas histórias, e quando a gente pega versículos como esse, parece que esses versículos contam uma história, uma trajetória de glória em glória, de vitória em vitória. Eu não sei vocês, Sam, acho que está um pouquinho alto, se quiser baixar, é o meu? Está alto para mim. Amém. Então, parece que a gente está vivendo, olhando para uma história que começa muito bem, uma história que vai terminar muito bem. E talvez quando a gente leia isso despercebido, a gente deixe de fora um pouquinho o contexto em que essa história está acontecendo. Quando você olha, por exemplo, a história de Samuel está dentro de um contexto bíblico que é muito importante a gente saber qual história qual é o contexto que tá ali naquele lugar. Samuel vai viver um período que a gente fala que é o final do período dos juízes. Inicia lá com Josué, a primeira geração, aquela geração que acompanha Josué. É uma geração aguerrida, é uma geração que viu tudo o que tinha acontecido na saída, é uma geração que vai chegar na terra de Canaã, vai se apossar da terra de Canaã, vai ver os inimigos na terra de Canaã, e Deus vai ser com eles, e é uma geração ali, uma geração destemida, uma geração confiante em Deus. Uma segunda geração vem, e essa segunda geração não é tão destemida assim. Essa segunda geração já é uma geração mais acomodada, uma geração que vai olhar para a terra, vai olhar para aqueles habitantes que estavam ali naquele lugar, e vai dizer, ok, Deus nos deu essa terra, podem ficar tranquilos aí, mas o nosso espaço é esse. Mas aí vem uma terceira geração. E essa terceira geração, ela é uma terceira geração que ela é marcada por seus conflitos. Ela é marcada por sofrer ataques constantes. Ela é uma geração que ela não tem uma referência de liderança ou poucas referências de liderança. É uma geração que se perde na fé. É uma geração que está em constante crise. E se os irmãos forem abrir a Bíblia de vocês, se quiserem abrir a Bíblia de vocês, em Juízes, volta aí algumas páginas da sua Bíblia, Juízes, a partir do capítulo 19, vai narrar uma das histórias mais desesperadoras que você vai ler na Bíblia. Parece até que você não está lendo uma história bíblica, parece até que você está lendo uma notícia do antigo Jornal da Tarde, ou uma notícia do Datena, você está vendo lá uma notícia daqueles programas que passam à tarde. É a história de um levita que vai e toma uma mulher para si, e ele vai caminhar por essa mulher sobre a terra de Israel, e em um determinado momento ele é interceptado, ou ele vai estar numa casa, e nessa casa alguns homens pedem para que ele saia, ele não sai, a mulher sai, essa mulher ela é violentada durante a noite inteira, e aí na manhã seguinte, esse cara sai e está o corpo dessa mulher. Mas a história não fica ruim só por causa disso, a história piora, porque esse cara vai pegar essa mulher, ele vai cortar essa mulher em partes, o marido, e distribui para cada tribo de Israel. Que história trágica, que história dramática. Então, as tribos de Israel, elas se juntam e elas vão até a tribo de Benjamim, contra os benjamitas, pedem para que esses homens saiam. E aí começa, se você for ler a partir do 21, 25, você vai perceber
que existe uma guerra fratricida, uma guerra entre irmãos, uma guerra entre os israelenses e a tribo de Benjamim. E se você puder, se o pessoal da mesa puder colocar, Juízes, capítulo 21, 25, olha como acaba o livro de Juízes, olha como termina esse livro. Coloca pra gente aí na tela, por favor. Naqueles dias, Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia aos seus próprios olhos. É esse o contexto que aparece. A presença de Deus, a manifestação da presença de Deus, ela era colocada dentro de locais específicos. Eles construíam lá locais específicos para a manifestação da presença de Deus. Tendas em locais específicos. Quando você olha na Bíblia, você vai ver, por exemplo, o Sinai, que é um local específico, Siló, que é um local específico, Mispa, que é um outro local específico. E essas são locais de manifestação, mas não da morada de Deus. Deus se manifestava naqueles lugares. Constrói, então, uma ideia de um povo extremamente religioso, que vai para aqueles lugares apenas para fazer ofertas, mas a vida deles continua a mesma. Quando você olha, por exemplo, o contexto desse povo, é um povo que toda hora está se misturando com os outros povos. É um povo que toda hora, constantemente, está se perdendo nas suas atitudes, nas suas ações, porque é um povo que internou uma religiosidade. É um povo que tomou para si esse modelo de religiosidade. E é justamente esse contexto, é justamente nessa construção, essas buscas incessantes por manifestações, essa falta de intimidade que esse povo começa a experimentar uma limitação, uma falta de memória e principalmente uma falta de identidade com aquilo que a primeira geração, aquela geração lá de Josué tinha. É justamente nesse período que começa a aparecer no povo crises éticas, crises morais, crises históricas que vão desembocar numa crise espiritual. Não só isso, mas conflitos internos com eles, entre os irmãos, e conflitos com outros povos, outras tribos ali da região, conflitos com os moabitas, com os filisteus, com os sírios, conflitos a todo instante. A todo instante. Esse é o contexto que eu quero construir com os irmãos antes de fato de entrar. E aí eu trago para a nossa vida, para a nossa história. Qual a proximidade desse texto com a minha história e com a história de vocês? Quanto esse contexto ele faz parte também das nossas relações? Quantos de nós estamos aqui internados dentro de uma religiosidade porque nós precisamos vir aqui num domingo, porque nós precisamos adorar a Deus, louvar, levantar as mãos, engrandecer o nome santo do Senhor, e aí quando chega na segunda-feira, a gente mistura toda a nossa religiosidade com aquilo que o mundo nos oferece. A gente, inclusive, faz de religião, transforma em religião o nosso pecado. Eu vou fazer uma coisa errada, mas se der tudo certo é porque Deus aprovou essa coisa errada que eu vou fazer. Eu vou tomar uma atitude equivocada, mas, cara, se der tudo certo, significa que Deus aprovou essa atitude que eu vou tomar. A gente transforma isso, e assim como aquele povo lá, a gente começa a passar por crises. Essas crises, elas são cada vez mais constantes. Essas crises, elas começam lá na nossa casa, elas começam crises com relacionamento com as nossas esposas, com os nossos esposos, crise com os nossos filhos. A gente começa a ter crise no nosso trabalho, e aí então o trabalho começa a gerar muito estresse. E se eu não vou fazer essa pergunta aqui, não precisa levantar a mão, mas se eu for perguntar para vocês, quantos de vocês têm estresse no trabalho? Você vai pegar e falar assim, estresse no trabalho? O trabalho é sinônimo de estresse, você não sabe do que você está falando. Essas crises, elas vão tomando a nossa vida de uma maneira tal, que a gente começa a viver, consequentemente, pensando no próximo final de semana. E aí é uma cultura eterna da sexta-feira. Sextou. É uma cultura eterna da busca pelo prazer no final de semana. É uma cultura eterna, eu não sei vocês, mas pelo menos onde eu trabalho, é uma cultura eterna de quase adoração à bebida alcoólica, porque aí as pessoas vão afogar suas mágoas na bebida. E é muito comum você ver os stories das pessoas, o Instagram das pessoas, as fotos de copos de bebida. Durante a semana é o café, do final de semana é a cerveja, e é o tempo inteiro essa dualidade da vida. A vida em crise e a gente apaga a nossa crise num final de semana.
Essa crise ela também toma os nossos ministérios. E é aqui que eu quero entrar com os irmãos. Essa crise, que é uma crise de identidade, uma crise de falta do Espírito Santo, ela também toma o seu ministério. E por vezes você começa a duvidar daquilo que Deus lhe chamou. Por vezes você começa a passar por situações e você começa a se cansar daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Por vezes você está ali no campo de batalha, na sua confraria, você está lutando por ela, pelos irmãos, e aí chega mais uma semana, não vai ninguém. Ou as pessoas começam a insistir para fazer uma confraria online, ou simplesmente as pessoas não te dão desculpa do porquê elas não vão. E aí você olha na rede social, essas pessoas estão em qualquer outro lugar, mas elas não estão juntos. E aí você começa a questionar, o Senhor me chamou de fato? Foi o Senhor quem me escolheu? Foi o Senhor que deu para mim esse ministério? Momentos de crise como esses, tempos de crises como esse, são tempos que a gente tem duas escolhas a serem feitas. E eu queria que os irmãos prestassem atenção justamente nisso que eu vou falar agora. Presta atenção, por favor. A partir de agora você tem duas opções. A primeira opção é ignorar totalmente o que eu vou falar. Você pode se afundar no seu celular, você pode conversar com a pessoa do lado, você pode ignorar completamente o que eu vou falar, porque não vai fazer muito sentido o que eu vou falar para você. A segunda opção é quebrantar o seu coração e pedir para que Deus intervenha e para que você esqueça quem está falando aqui agora, nesse momento, e você escute só a voz do Senhor para você nessa noite. Eu não quero que você escute essa palavra com emoções, eu não quero que você escute essa palavra porque você precisa ouvir. Eu quero que você escute essa palavra por intermédio do Espírito Santo, porque só assim vai fazer sentido o que eu vou falar para vocês. Senão vai ser só mais uma palavra, com só mais alguns versículos e mais algumas anotações. Eu estou com muito temor fazendo esse desafio para vocês. Vocês têm duas opções. Vocês têm a opção de ignorar ou vocês têm a opção de ouvir o que Deus tem para vocês. Deus me incomodou muito com essa palavra. E assim, foi muito difícil. Às vezes Deus dá uma palavra muito rápido para nós e às vezes Deus incomoda a gente ao ponto de a gente perder o sono. E essa foi uma das segundas opções. Eu perdi o sono por algumas noites. E aí a pastora Guaraci veio aqui na semana passada, eu falei assim, graças a Deus não é só comigo. E eu perdi o sono porque eu sei que Deus tinha algo para falar para vocês. E é justamente isso, porque nós vivemos uma geração como essa geração, uma geração em crise. E é justamente nesses momentos de crise que Deus vocaciona pessoas escolhidas para fazer as missões que Ele tem que ser feitas. Eu não sei se você entendeu, eu vou repetir para você. Deus vocaciona pessoas específicas para fazer missões que Ele tem. Se você escolheu a segunda opção, Deus te vocacionou, meu irmão. Deus tem um chamado específico para você, para fazer missões que Ele colocou. Independente da crise, independente da situação que o país está, independente da moralidade das coisas ou da crise espiritual que as pessoas estão, Deus te levantou para que você faça coisas que só você vai fazer porque Ele chamou você. Você entendeu? Entendeu? Então vamos lá. Volta alguns versículos. Vamos começar porque é muito importante. Volta alguns versículos. Deixa a sua Bíblia aberta aí, por favor, no capítulo 1 de 1 Samuel. Mas marca com o dedinho, vai lá para 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1 também. A gente vai ler a partir do 9. Se o pessoal conseguir colocar para nós aí. Diz assim, olha, pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Versículo 10. E agora, Ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas. E aí a gente termina não, vamos até o 12. Deu 11 aí pra gente. Das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre, e o 12. Por isso, estou sofrendo assim. Mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio,
e tenho certeza de que ele é capaz para guardar o que foi confiado até o dia da sua volta. O apóstolo Paulo está nos dando aqui uma palavra preciosíssima. Uma palavra assim, estrondorosa. Quando eu li esse versículo, eu falei, caramba, eu já li isso várias vezes, mas faz todo sentido. Existe um chamado geral, que é o chamado da salvação. Existe um chamado geral, que é o chamado da cruz. Se você for ver lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23, não precisa colocar na tela não, mas existe um conselho de Jesus para a gente pegar a nossa cruz e seguir ele diariamente. Esse é um chamado geral, mas o apóstolo Paulo não está falando só de um chamado geral. Ele está falando de um chamado específico, de uma vocação específica. Essa vocação específica, existe uma harmonia entre os dons e os serviços. Nessa vocação específica, existe um bem para a comunidade, para o corpo, um serviço que é prestado. Esse chamado específico ele é extremamente particular. O meu chamado não é o mesmo do pastor Jorge, que não é o mesmo do Gessé, que não é o mesmo do Samuel. Cada um tem o seu chamado específico particular, porque cada um tem um propósito, que esse propósito é além da minha capacidade. O Anderson hoje de manhã falava, existem coisas que a gente faz que não é com a nossa força, não é com a nossa capacidade. Existem coisas que Deus coloca nas nossas mãos que só podem ser feitas pelo intermédio e pela atuação do Espírito Santo. Deus coloca desafios a nós que são para além da nossa capacidade. E Paulo avisa, olha, você vai sofrer, mas você precisa ter confiança e fé. Olha para 1 Samuel capítulo 1. Deus havia fechado o ventre de Ana. No versículo 5 diz, deixa isso bem claro. Deus havia fechado o ventre de Ana. O nome Ana está relacionado à graça, está relacionado à clemência, a favor. Ana era uma mulher que sofria, primeiro porque ela não poderia ter filhos. Ela sofria porque ela era incompreendida pelos homens, literalmente. Os homens que aparecem na história de Ana, nenhum deles consegue entender o que ela passava. O marido vira para ela e fala assim, olha, eu não sou bastante para vocês, para você. As mulheres casadas, se o marido vira para você e fala assim, eu não sou bastante para você, o que você faz? Você perde a salvação, não perde, não? Fique imaginando o marido de Ana chegando para ela e vendo ela chorar, meio triste ali, pela situação toda, e ele vira para ela e fala assim, oh, eu não sou bastante para você, velho. Acho que ela deve ter pegado um copo, sei lá, alguma coisa, e fala, pô, velho, vou quebrar no chão para não quebrar na sua cabeça e perder minha salvação. Depois eu peço perdão, Deus me perdoa, tá tudo certo. Não sou bastante para você. O segundo homem que entra na vida dela é Eli, o profeta não, perdão, o sumo sacerdote. E o que Eli fala para ela? Vocês lembram da história? O que Eli fala para ela? Você tá bêbada? Tomou uns corote, velho? Não é possível. O que você está fazendo no templo desse jeito a essa hora? Perceba, ela era uma mulher incompreendida. Ela era uma mulher que simplesmente ela era provocada pela sua rival, Penina. Penina tirava sarro da cara dela, talvez por ela não ter filhos. Mas Ana, ela tinha um propósito, mesmo deprimida, mesmo amargada de alma. Se você for ler os versículos 8, versículo 10, fala que Ana chorava constantemente, amargada da alma, mesmo com tudo isso. Ana vai até o Senhor. Ela vai até o lugar de oração, Siló. E quando você olha o significado da palavra Siló, Siló é um lugar de descanso, Siló é um lugar de paz. Tem gente que entrou aqui nessa noite e você entrou igual Ana, deprimido, arrebentado, lutas constantes na sua casa, problemas com as pessoas que te cercam. Parece que você é incompreendido. Tudo que você fala parece que revira, as pessoas reviram o que você falou. E aí eu pergunto para você, o que você tem feito nesse momento de crise? Como que você tem se comportado diante dessas situações? Quando você trabalha pra caramba e o fruto não aparece. Quando você faz as coisas, você planta e parece que não dá. Até o cacto na sua casa morre. Até o cacto, não é possível. Você fala assim, mas o cacto não precisa nem de água e eu consigo matar esse infeliz. O que você faz diante disso? Ana nos dá uma lição importantíssima. Ana volta para Siló. Dá uma olhada aí, versículo 9. 1 Samuel, versículo 9.
Ana volta para Siló, Siló, o lugar de descanso, o lugar de paz. E olha o que ela faz lá em Siló, capítulo 1. Ela vai dizer, capítulo 1, versículo 11, ela fez um voto. Ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentar para a minha aflição, a aflição da sua serva, e de mim se lembrares, e não esquecer da sua serva, me desejares conceder a tua serva um menino, então eu darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Ana faz um propósito com Deus. Ana estabelece um propósito. Esse propósito com Deus, ela apresenta as aflições dela diante do Senhor. Nesse propósito com Deus, ela apresenta o que ela precisa diante do Senhor. Mas nesse propósito com Deus, ela apresenta também uma entrega antes de Deus abençoá-la. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que buscar. Nos momentos de crise da nossa vida, nos momentos de crise da nossa vocação, nos momentos de crise do nosso ministério, nos momentos de crise que a gente passa na nossa família. E a gente está falando bastante sobre Pentecostes. É entregar a Deus, falar assim, Deus, olha, a minha situação é essa daqui. Eu tenho um problema muito sério. Não consigo resolver isso. Mas o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. O Senhor pode mudar a minha estrutura. O Senhor pode mudar a minha sorte. Ana faz isso. Ana entrega isso. A sua vocação, ela não vai te livrar nunca dos conflitos e das crises que você vai passar. Não é porque Deus te chamou que você vai ter uma vida bela, bonita, harmônica, naqueles livrinhos daqueles irmãos que passam domingo de manhã na sua casa. Não é porque você tem uma vocação que você vai se livrar de todas as dores do processo. Não é porque você tem uma vocação que a sua confraria vai ser cheia de gente e todo mundo vai chegar lá e vai ser salvo e pessoas vão se converter. Não é porque você tem uma vocação que você vai se privar, que Deus vai te privar dos momentos de choro. Mas é porque você tem uma vocação e nessas crises você vai precisar voltar para Siló, se deitar, se ajoelhar diante do Senhor e pedir para que Deus intervenha na sua causa. Amém? Amém? Vamos adiante. Ana, faz uma indagação para nós. Ministério não é um problema. O problema é um ministério sem propósito. Ana tinha um propósito. Essa indagação fica no meu coração. Quais os motivos que eu tenho chorado? Quando eu olho para a história de Ana, ela chorava para ter filhos. Mas quais os motivos eu tenho chorado? O que é que tira você da zona de conforto espiritual? O que é que faz você se debruçar de joelho? Qual é a causa que tem feito você levantar para orar? Quais são as pessoas que você tem motivado a orar? Porque quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a pensar e olhar para a história de Ana, que Deus ouve a oração. Se você for continuar o texto, Ana volta para casa. Ana encontra o esposo, ela é engravida e depois ela entrega o menino. Então, ela entende. E aí eu queria que os irmãos abrissem em Salmos, capítulo 28. Ela entende que a súplica dela gerou Samuel. Será que você consegue entender isso? Dá uma olhada aí, coloca na tela para a gente. Salmos, capítulo 28. A gente vai ler 1, 2 e o 6. Dá uma olhada na riqueza que esses versículos têm para nós. 1. A ti eu clamo, ó Senhor, minha rocha, não feche os teus ouvidos para mim, pois se permaneceres calado, será melhor que eu desista e morra. Ouve a minha súplica por misericórdia. Quando eu clamar por socorro, quando eu levantar as mãos para o teu santuário. Agora dá uma olhada no versículo 6. Olha a resposta no versículo 6. Louvado seja o Senhor, pois ouviu o meu clamor por misericórdia. É essa a história que a gente começa a olhar aqui, se desenhar. A crise, o conflito, o pavor da vida fora, a vida constante dentro, um ministério. Ana vai entregar ao Senhor com súplica no altar. Súplica significa um pedir numa forma humilde, pedir de uma forma insistente, pedir e implorar ao Senhor. Súplica é isso. Quando a gente olha para 1 Samuel, no capítulo 1, também no capítulo 1, no 15 e no 16, o que Ana está fazendo? Ana se derrama em súplicas ao Senhor.
Ela se coloca em súplicas. E aí Deus ouve. Então, quando a gente começa a olhar isso, quando a gente começa a pensar nisso, Samuel ela é uma resposta da oração de Ana, mas Samuel também é uma resposta da oração do desejo de Deus para toda uma geração do povo de Israel. O que você tem orado? O que você tem colocado diante de Deus? É uma coisa que só vem de encontro com a sua necessidade. É uma coisa que só vem de encontro àquilo que você tem. Ou é amplo? É uma resposta para o povo. Vamos continuar um pouquinho mais para frente. Capítulo 2, versículo 11. A gente começa então a entender que quando a gente suplica para o nosso ministério, quando a gente suplica pedindo a Deus o que Ele fale conosco, quando a gente suplica pedindo dons espirituais, pedindo para que Deus nos escute, para que Deus sare as nossas feridas, Deus intervém na nossa história e Deus traz Samuel. Samuel, ele vai nos ensinar algumas coisas importantes. Todo chamado, ele vai ter como antecedente o serviço. Olha a história de Samuel. Samuel, lá no capítulo 2, ele fazia o quê? Olha, dá uma olhada aí, 2:11. O que ele fazia desde menino? Desde o primeiro momento que ele foi entregue. Samuel, capítulo 2:11. Responde para mim, vai, vamos fazer uma... Hã? Onde? Exato. Ele servia ao Senhor no templo. No templo. Existem pessoas que querem ouvir a voz de Deus. Existem pessoas que querem ouvir Deus falar com ela. Querem ouvir o chamado de Deus. E essas pessoas, elas simplesmente não servem. Não existe isso. Serve que serve, serve. Ó, serve que serve, serve. Se você não serve, como é que você vai ouvir o que Deus tem para você? Antes dele ouvir a voz de Deus, ele servia no templo. Antes dele ouvir a voz de Deus, ele servia no templo. Pessoal que é novo, né, quando a gente é novo convertido, a gente faz tudo. Faz tudo. Fica na porta da igreja, olha carro, limpa banheiro, a gente troca a corda de violão, a gente faz tudo. Aí quando chegar um determinado momento, você pega e fala assim, não quero mais fazer isso. Não, deixa para os mais jovens fazer isso. Estou cansado, não vou mais fazer. Que isso, jamais, vou ficar aqui limpando a igreja. Serve o que serve, que não serve, ele não serve para nada. Isso é uma lição bíblica. Quando você olha, por exemplo, para 2 Timóteo capítulo 3, o Paulo vai falar assim para o Timóteo, olha, permanecer no aprendizado, buscar a sabedoria, manter a fé. E quando você olha para Lucas 22, Jesus nos ensina a servir. Jesus nos ensina a servir o tempo todo. Nós não servimos porque nós escutamos a voz do Espírito. Nós escutamos a voz do Espírito porque nós servimos. Existe uma regra inversa aí. Você olha para a própria história de Samuel, a história de Samuel ela nos mostra isso. Samuel estava no templo. Samuel estava no templo, servindo no templo. Independente do que esteja acontecendo no seu ministério, na sua confraria, continua servindo. Continua fazendo. Independente do que você passou, da situação que está acontecendo, independente quem é o seu facilitador de coluna, continua servindo. Não tem outra opção. É isso e ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. E aqui eu quero encaminhar para o final. Por que a gente precisa ouvir a voz de Deus? Eu não sei se vocês já sabem, mas nesse momento que eu falo, para o som chegar até você, o som ele quebra algumas barreiras. O som ele vai quebrando algumas barreiras, certo? Aqui tem uma fonoaudióloga, vou falar besteira, né, doutora? Mas ele vai quebrando algumas barreiras. E quando essas barreiras elas entram aqui dentro, elas vão fazer um percurso e elas vão vibrar, não é isso? Elas vão vibrar. Essa vibração, ela é ligada com uma espécie de um nervo que vai ser transmitido para o seu cérebro, você vai entender o que a outra pessoa está falando. Não é isso? Estou errado? A gente, lá, viu? Aprendi com o Miguel. Exatamente, é isso mesmo, aprendi com ele. Quando você começa a olhar o som, é como se fosse uma presença que a gente está sentindo. Já passou do lado daqueles carros que tem um paredão de som? Dum, 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 dum. Misericórdia. O Márcio fala isso, mas ele tinha a Saveiro.
5 andares a Saveirinho do Márcio, mano, isso aí era, não era aquele, não, agora que Deus salvou ele. Você olha a orelha dele tudo mordida, vai saber por quê. A Saveirona, tinha sem cadeira, tinha uns 2 metros de paredão. Você passa do lado daqueles carros, parece que é jogado para o lado. Já viu aqueles vídeos de avião supersônico? Ele quebra a barreira do som? É mais ou menos isso. Quando eu começo a ler esse versículo, que a gente começa a ler Samuel, capítulo 3, Deus chama Samuel por várias vezes. E ele escuta, mas ele responde de forma errada. A presença de Deus estava ali com ele. Deus se fazia presente naquele lugar. Deus se fazia presente, porque ele conseguia escutar aquilo que Deus estava falando. E por 3 vezes, qual que é a resposta dele? Ele levanta e vai falar com quem? Com Deus? Ele vai falar com quem? Com Eli. Porque era a referência que ele tinha. Nós, quando começamos a nossa caminhada, talvez por desorientação ou talvez por falta de instrução, quando a gente escuta o que Deus tem para nós, a gente procura coisas equivocadas, a gente procura pessoas que não vão conseguir sanar aquilo que Deus está falando para nós. Mas essa noite eu queria falar para vocês que a 4ª vez que Deus chama Eli, ele vai sentir essa vibração no ouvido dele e ele vai responder de uma forma diferente das demais. Ele vai dizer para ele, quando você ouvir essa voz de novo, você responde, eis-me aqui. E aí quando ele escuta novamente Deus chamando ele, a resposta dele é, eis-me aqui. A presença do Senhor, ela é uma presença para ele, é uma presença sentida naquele lugar. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Quer ver? Dá uma olhada. Quando você olha, por exemplo, para a história de Abraão, como é que Deus chama Abraão? Se você for ler lá em Gênesis capítulo 12, a Bíblia vai falar assim, disse o Senhor a Abraão. É dizer. Quando você olha para a história de Moisés, em Êxodo 3, como é que Deus chama Moisés? Deus bradou, Moisés, Moisés. E quando você olha para a história de Saulo, em Atos 9, que depois se transforma em Paulo, Deus pergunta para ele, por que você me persegue? Quando você olha para a igreja, em Atos 2, como é que Deus se apresenta para a igreja? Como é que é? Um vento e um som. Não é isso? Deus está falando com você nessa noite. O seu chamado está soprando no seu ouvido. Você precisa saber o que responder. E quando Deus te chamar, você precisa responder o quê? Alguns entenderam. Vou fazer de novo para ver se vocês entendem. Quando Deus lhe chamar pelo nome, o que você responde? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Olha só, Deus. Tem vários Samuéis aqui respondendo, eis-me aqui. E aí eu quero terminar, meus irmãos. Olhada ali, Samuel no capítulo 3, no versículo 11. Quando Samuel responde, eis-me aqui, e a gente quando orava hoje na sala de oração, a primeira palavra que a pastora Carmen deu foi sobre ouvir a voz de Deus, não é isso? Ouvir a voz de Deus. Ela nem sabia do que eu ia falar. Mas quando você olha Samuel 3:11, diz assim, ó, o Senhor disse a Samuel, eis que uma coisa farei em Israel, diante da qual zumbirão ambos os ouvidos de cada um que ouvir. De cada um que ouvir. Gessé, se você quiser subir agora, você pode subir. Deus chama Abraão para ser o pai de muitas nações. Deus chama Moisés para ser libertador do povo. Deus chama o Paulo para ser um apóstolo de Cristo. Deus chama e levanta Samuel para ser um profeta. E aí eu quero perguntar para vocês, quando Deus fala o seu nome, para que é que Ele está te chamando? Qual é a missão que Deus te deu? Pode ser só você, Gessé. O pessoal do louvor pode aguardar. Eu queria orar com vocês do louvor também. Deus te dá um chamado. Deus faz um chamado na sua vida. Quando Deus fala o seu nome. Quando Deus fala o seu nome. O que Deus tem entregado na sua mão? Abaixa a sua cabeça, vamos orar. O que é que Deus tem colocado no seu coração? O que é que Deus tem colocado na sua mente? Quando Ele fala o seu nome. Quando Ele fala o seu nome, o que Ele tem colocado? Diante de Deus agora, eu queria que você começasse a questionar, Deus, o que é que o Senhor tem para mim?
Deus chama nós para um Pentecostes em Atos 2. E a gente está falando sobre um Pentecostes nas nossas vidas. A gente está falando sobre um Pentecostes na nossa estrutura, no nosso ministério. A gente está falando sobre um Pentecostes em tudo aquilo que Deus tem colocado. E eu queria convocar os irmãos para orarem. Se você já tem certeza daquilo que Deus colocou na sua vida, se você já tem certeza daquilo que Deus te entregou na sua vida, se coloque numa posição de intercessor agora, nesse momento. Se coloque na posição de alguém que vai orar para as outras pessoas, que vai servir as outras pessoas em oração, em intercessão. Lembra que eu falei de batalha espiritual? Agora é um momento de você orar, de você se colocar como intercessor. Se você ainda não sabe ou você não ouviu a voz de Deus, você tem um chamado, Deus está falando para você nessa noite, existe um Pentecostes, e esse Pentecostes vem em forma de chamado para você, um chamado específico pelo qual você foi vocacionado, um chamado específico pelo qual Ele tem te separado. Todas as suas dores e todos os sofrimentos, a crise que você tem passado na sua vida, a estrutura que você tem passado na sua vida, até esse momento, elas estão servindo para que você aprenda um pouco mais daquilo que Deus quer fazer com você. A história de Ana e a história de Samuel são histórias que são marcantes para o povo de Israel. Deus levanta Samuel como uma voz profética. Mais do que isso, Deus levanta Samuel como alguém que vai orientar o povo dentro de ainda processos de crise que eles vão viver, bem verdade. Ainda processos difíceis que o povo de Israel vai passar. É bem verdade isso, mas Deus coloca Samuel como um referencial da voz dele naquele povo. Deus bradou àqueles que podem ouvir. Não seja surdo nessa noite. Não seja insensível à voz de Deus nessa noite. Deus chama você para o altar, assim como Ele chamou Ana para o altar. Foi Ele que fechou. Ele chama você para o altar.